pessoal, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli e a gente tá aqui para mais uma leitura do canal. Vamos ver qual a mensagem que a gente tem para hoje. Eu vou iniciar sorteando uma cartinha de um oráculo, que sempre traz uma mensagem pra gente. Sempre os oráculos, os baralhos que eu utilizo estão na descrição do vídeo, para quem tem interesse. Então vamos lá, para ver qual que é a mensagem de hoje, tá bom? E a gente sempre tem uma frase no final para fazer uma afirmação positiva, que vocês podem aproveitar para falar comigo junto essa frase, pra gente atrair essa energia aqui disponível pra gente, tá bom? Portal da preparação. Centro energético. Garganta, comunicação. O excesso de planejamento e preparação impede você de agir? Sua principal força é traduzir conceitos complexos e organizá-los em linguagem, planos e instruções simples. Cuidado, paciência e detalhes produzem excelência, superando as limitações. Não desvie o foco do que precisa ser feito agora. Aspecto luz desse portal da preparação: organização, comunicação e didática. Aspecto sombra: perfeccionismo, implicância e arrogância. Vamos lá, agora a frase de manifestação pra gente. Eu me preparo e comunico meus planos com clareza e precisão. Eu me preparo e comunico meus planos com clareza e precisão. Eu me preparo e comunico meus planos com clareza e precisão. Então, pessoal, clareza e precisão foi algo que não tivemos aqui nessa leitura, mas eu acredito que deu para vocês entenderem profundamente qual que é, né, o intuito dessa leitura aqui. O chakra laríngeo, ele fala muito sobre a nossa expressão como pessoas, mas também da nossa capacidade de contar sobre as coisas da vida, contar pela nossa perspectiva, né? A nossa voz, ela é uma das coisas que é nossa, mas a gente consegue utilizar para o outro, né? Dar isso como uma forma de presente, de comunicação, né? De conceitos, de ideias, de elogios. Então, ele é uma ferramenta incrível que proporciona pra gente a aproximação de muita coisa na nossa vida, assim. O quanto que a gente consegue nutrir relações pela nossa comunicação, quanto que a gente consegue passar uma expressão para as outras pessoas pela nossa comunicação, como que a gente consegue reafirmar a nossa identidade, o nosso espaço pela nossa comunicação. E quanto também que a nossa comunicação entrega muito da gente, seja em momentos específicos, seja, enfim, da nossa maneira de ser, né? Ela é um grande enfeite da vida, um enfeite nosso, né? Mas não que seja algo superficial. Ela é como se fosse a nossa vestimenta, a nossa aparência, o que chega dentro de um ambiente e nos entrega mais até do que uma descrição propriamente, né? Talvez uma pessoa mais observadora consiga nos conhecer profundamente pela nossa voz, mais do que se a gente tentasse nos descrever para que essa outra pessoa nos conhecesse. Porque mesmo utilizando da nossa voz, a nossa mente estaria fazendo parte disso, e a gente conseguiria alterar a ordem das palavras, as palavras, né? E isso poderia causar uma impressão diferente. Agora, uma pessoa observadora, ela entende, ela ouve a sutilidade dos timbres, e não só da voz,
né? Como também das nossas expressões corporais, das nossas manias corporais, dos nossos comportamentos, das nossas maneiras de se portar. São grandes... A gente conhece as pessoas daí, gente, sabe? É muito mais fácil a gente conhecer as pessoas pela nossa própria avaliação. Mas a questão é que às vezes a gente não acredita em nós mesmos. A gente não confia no que a gente sente, né? E aí a gente dá abertura para confiar no outro. E não que isso seja errado, mas eu tô falando de um momento, de um processo em que a gente não confia em nós e coloca o outro como a base do que vai nos dizer que a pessoa é ou a vida é, entende? Ou até quem nós somos. A gente entrega na mão do outro, né? Porque a gente tá confuso, a gente não sabe. E a gente não confia na gente. Então a gente vai e confia no outro. E aí tá bem ruim, tá bem errado, tá? É daí que vem as grandes decepções. Volto a dizer, não é que a gente não possa confiar nas pessoas, mas a gente tem que ter o senso equilibrado de confiança primeiro em nós. Aquele negócio que todo mundo fala que a gente precisa fazer primeiro com a gente para depois fazer com o outro, é sobre isso. A gente não consegue ver confiança no mundo se a gente não confia em nós. A gente não consegue ver beleza no mundo se a gente não vê essa beleza na gente. A gente não consegue ver essa bondade no mundo se a gente não enxerga na gente. E não que a gente não seja isso antes mesmo. É a nossa percepção. Porque o que a gente é, o que as coisas... é totalmente diferente do que as coisas são e totalmente diferente do que a gente enxerga que elas são. E qual que é a resposta de tudo isso? Buscar um equilíbrio. Buscar um equilíbrio que, nesse caso específico e em vários outros, vem da confiança em si. Tem um negocinho dentro de todo mundo, e eu sei que tem dentro de você, tem dentro de mim, que canta, né, que manda um sinal, assim, falando qual é a nossa verdade. Porque a minha é diferente da sua, é diferente da do outro. E esse som é o que faz a gente ser mais assertivo na vida, a gente navegar melhor, a gente se aproximar de pessoas que fazem mais sentido, a gente abraçar e deixar hábitos que fazem mais sentido e, consequentemente, se sentir mais feliz. Não existe uma regra. A questão ruim é que a gente entrou num momento da vida em que existe uma regra para ser feliz e ser saudável. Vamos colocar aqui a regra do Instagram, né? Que é a alimentação, exatamente daquela maneira. Aí a gente vê 1001 pessoas, às vezes nem sabe o nível de estudo que ela teve, né? Passando uma alimentação que, enfim, serve para alguns, para outros não, mas aquele é o ideal. Aí a gente vê exercícios, corpos de uma determinada outra maneira, porque isso é saudável, o restante não. Não que não seja, tá? Eu tô falando dentro dessa panorama, dessa vida, do que é a verdade, do que é ser o que deve ser, o que o ser humano deve ser, né? E aí o esporte melhor é a musculação, enfim, porque você pode até gostar de outro esporte, mas a musculação é obrigatória. Enfim, tem muita gente que vai discordar de mim, isso daí é normal, porque a verdade, ela não é uma única, é exatamente isso que a gente tá falando. Mas a questão é que isso daí faz com que a gente não veja quem a gente é. A gente não se pergunta. A gente não para pra perguntar se a musculação faz sentido realmente pra gente, ou pelo menos a musculação do jeito que tá sendo passada ali. A gente sabe da importância de ter um músculo saudável, mas quantas maneiras não existem de fazer isso, né? Quantos corpos saudáveis não existem também, formatos de corpos? Muitos, muitos. Quantas maneiras de alimentação variam, né? Tem que... E olha que eu gosto muito de alimentação, gente, de ver, eu sei
as potencialidades, por exemplo, que tem. Vou dar um exemplo bem específico agora, por isso que eu vou falar isso. O quão bom é uma proteína no café da manhã, isso é excepcional. Mas aí todo mundo só come pão com ovo. Que delícia, muito bom, maravilhoso. Só que, gente, tem gente que não gosta, tem gente que não vai suportar comer pão com ovo todo dia. É complicado. E ninguém suporta mesmo, porque todo dia, imagina. É ruim. Só que daí, a gente não se permite questionar se dá pra fazer uma substituição. Sei lá, às vezes eu gosto de comer sardinha no café da manhã. Eu tô comendo uma proteína, entendeu? É gostoso pra mim. Mas eu nunca, talvez, vou me questionar disso, porque falam que a alimentação saudável no café da manhã é o pão com ovo. Não é, pessoal? Então, essa, às vezes, a complicação da gente encontrar o nosso brilho, essa nossa voz que canta internamente dentro da gente. Porque antes da gente parar e ouvir, a gente passou o dia todo ouvindo muita coisa. Por isso que é importante, às vezes, um momento de pausa. Seja lá quando for, porque também o horário que você vai pausar vai variar de você para mim. Mas o quanto é importante um momento de pausa para se ouvir, né? Às vezes, quando a gente chega no final do dia, do trabalho, da rotina, a gente ouviu tanta coisa ao longo do dia que você nem sabe, a gente nem sabe se é a gente que tá falando aquilo, é a gente mesmo. Se realmente você adora tal coisa e detesta a outra. De tão influenciado que a gente foi ao longo do dia. E isso não é pra ser, tipo, é horrível, é terrível, mas não é pra ser um peso, porque isso acontece com todo mundo. A gente tem um equipamento e um monte de informação acontecendo ao nosso redor que joga informação pra gente e eles não querem saber. Eles não querem saber se você quer ouvir ou não. Não quer. Não é assim. Eles querem vender, eles têm um interesse próprio, eles querem talvez se sobressair, talvez por um breve momento ter a sensação de que é o possuidor da verdade, né? Isso eu falo com mais brava assim das grandes indústrias, grandes empresas do marketing em si, que tem todos os seus benefícios, mas não está sendo usado de maneira positiva. Né, pessoal? Então, enfim, grandes questões. Vamos abrir aqui a energia. Ver qual que é esteja aqui agora. E hora de deixar ir. Já temos 12 minutos e começando a leitura agora, mas é sobre isso, tá, gente? Às vezes tem muitas coisas que ajuda a gente a conversar, ajuda a gente a se lembrar, que a gente às vezes está desconectado e que precisa de um refresh pra se ouvir, tá bom? Qual que é esse processo aqui? Mais uma. Mais uma. A gente tá usando aqui. Opa! Qual a temática daqui? Qual a temática? O que a gente está deixando ir? Então, o que a gente está deixando ir nesse momento, gente, é algo do tipo... Não sei porque que veio a palavra promíscuo na minha cabeça. Enfim. É algo... muito demais, so much, assim. É uma energia muito arrematadora, entende? Que a gente não consegue enxergar muito bem dessa situação é que, no fundo, tem algo propício pra gente, uma energia nossa, mais magnética, mais atrativa,
que vai trazer mais resultados do que uma tentativa incessante de fazer algo dar certo. Entendeu? Pode acontecer uma questão de roubo energético aqui, de sigo consigo mesmo, mas é mais no quesito de se auto-roubar, entendeu? De até um processo de que eu me roubo a energia e eu me deixo vestígios que estou fazendo isso comigo. Por esses vestígios, a gente vai conseguir enxergar uma raiz de uma questão, tá? Uma raiz de uma questão que é interessante que a gente venha a ter uma contemplação de felicidade, uma contemplação emocional, porque a gente também tem um processo de criar uma estrutura sua mais, não é mais lógica não, mas assim, mais rígida não, mais concreta, entende? Mas é meio esquisito, clarifica aqui. Parece que a gente tá tendo que deixar aí, além de tudo, pessoas, questões, tá? Aqui é uma leitura mais abrangente, não estamos falando só de um tema. Sabe aqueles momentos de transição da vida? Que a gente está indo de um ponto para outro? É que nem o que eu falei para vocês agora no começo da conversa. Quando a gente começar a se observar como pessoa, a gente vai ver que a gente é muito diferente do que a gente achava que a gente era. Esse processo de descamar, às vezes ele vai durando muito tempo e vai levando a gente para um local que era muito diferente do que a gente achava que a gente seria. Mas no fundo a gente sempre sabe, entendeu? Sempre sabe que a gente é determinada pessoa, mas a gente até não quer aceitar, porque na maioria das vezes está muito distanciado daquele padrão que eu falei pra vocês, né? Então o padrão estético, o padrão alimentar, o padrão de vida, de estilo de vida, de roupas que a gente tem que usar, de estilo. Então a gente vive numa era que vem acontecendo, né? Não é que existe muitos estilos, na verdade é que os estilos mudam e todo mundo vai se adaptando para usar aquele estilo. Gente do céu, né? E aí vai ficando tudo... Muda, mas na verdade muda todo mundo junto. É difícil você sair na rua e você ver assim, uma pessoa com uma roupa totalmente diferente da outra. Sempre vai seguir, às vezes, o mesmo padrão. E a gente entra nessa dança. Porque é muito ruim. É muito ruim a gente fugir, né, do habitual. A gente se cansar dessas trocas, né, que não nos satisfazem e deixar isso ir embora. Deixar essa sentença que a gente tinha do que somos, ir embora, né? Ali fica. Parece que com essa escolha a gente vai começar a colher resultados muito melhores e ter uma estrutura de um equilíbrio, tanto da nossa lado feminino, nosso lado masculino, nosso yin, nosso yang, com mais potência. Então, quando a gente se torna mais autêntico, a gente se torna mais magnético, mais atrativo, consequentemente a gente consegue fazer a órbita da magnetização que nos rodeia circular de uma maneira que a gente atrai o que faz sentido. Então, daí o que começa a acontecer? A gente vai vivendo situações que são mais agradáveis, entendeu? Que são mais felizes. Porque a gente não tá mais atraindo algo que todo mundo falou que era bom e daí eu atraí pra mim. Mas aí eu vi que é bom, mas assim, pra mim, talvez eu gostaria diferente, entendeu? Vamos pôr um exemplo prático, que eu não sei se toda essa magnitude de pensamento tá fazendo sentido pra vocês. É um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não tem certo, não tem errado. Mas assim, todo mundo, né, ao meu redor, enfim, uma grande parcela de pessoas que eu já encontrei na minha vida falavam que uma vida feliz é ir
pra capital e viver lá e trabalhar por lá, porque tem muitos lugares, tem muitas pessoas e afins, e afins, e afins. Enfim, se você já mora na capital, isso não vai fazer sentido. Mas talvez até faça, né? Permaneça aí, porque isso que é a vida. Só que pra tu, mano, não. Pra você, assim, é muito mais gostoso você estar lá no meio do mato. É muito mais gostoso você viver no interior, sabe? Onde 2 palitos você tá na mercearia. Entende? Mais ou menos isso. Então, essas escolhas, né, mesmo que sejam difíceis de ser tomada, mesmo que enfim, envolva toda uma movimentação e a gente pare de agir como efeito manada, né? Então, tipo, é isso que é, então fui junto, né? Nem vi. Por mais que seja difícil, isso daí vai fazer a gente atrair as coisas que faz sentido pra gente, tá bom? Clarifica. E até de alguma maneira a gente vai precisar, enfim, cortar, né? Ser um pouco mais determinado pra romper com essas coisas, porque tem hora que não dá pra levar só no companheirismo, enfim, num trabalho em conjunto que gera muita dor de cabeça, né? Então, eu tento, mas me rouba, né? Me rouba demais, é aquilo que a gente tava falando, me rouba muita energia, é muito ruim pra mim. Então, vamos lá. Como tirar o melhor aprendizado dessa situação? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira coisa que eu enxergo para tomar o melhor aprendizado disso, primeiro que ali de fundo de bastidores, assim, tá rolando um negócio aqui, um negócio aqui. Isso aqui vem para alinhar a gente com uma polaridade compatível, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Pode ser uma pessoa, pode ser o nosso lado, né? O nosso lado yin, nosso lado yang, mais compatível, falando a mesma língua. E lá no fundo, assim, no background da situação, tá tocando a trombeta do julgamento, basicamente, vamos ser bem direto e claro, assim, de conflitos passados, ou pelo menos, na verdade, eu enxergo como assim, teve uma questão do passado, e daí, hoje em dia, mesmo que de fundo, tem-se uma força para mudar isso, e daí ir para um local melhor, entendeu? Um local mais confortável. Pra gente tomar um melhor aprendizado disso. Primeira coisa que eu tinha visto é a questão da gente se colocar disponível a aguardar e observar as relações, tá bom? As trocas, como elas funcionam e como podem funcionar. Então, dá um passo para trás, por mais que eu falei que às vezes a gente seja mais incisivo, mas assim, antes de ser incisivo, de ser cirúrgico, dê um passo para trás e observe, sabe? Não vai naquela energia de paus muito brigando também, porque por mais que seja necessário internamente, não é necessário quebrar o pau literalmente com as pessoas ao nosso redor para resolver, porque a gente sabe que dá para sair de boa de algumas situações que tiverem exaustivas, tá? E se amar muito, essa é a pura da verdade, entendeu? Entender que a sua voz é o seu brilho, a sua comunicação é o seu brilho, o seu jeito é o seu brilho. É isso daí, é a hora que a gente se enxergar quanto que a gente é incrível do jeito que a gente é, mesmo sendo diferente, que a gente vai começar a ver que a gente é amado também pelas pessoas e começar a ter trocas genuínas. Porque às vezes a gente faz 1000 trabalhos de cura e não consegue ter troca genuína. Algumas das vezes é porque a gente acha que a gente não merece. A gente acha que a gente é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? E aí continua se vendo nessa posição, aí as pessoas continuam. Aí você não fala o que você quer, aí você... Enfim, podia ter uma situação super legal de conversa com uma galera, você não tem, porque na sua cabeça tá pensando que você não é legal, entendeu? Mas isso é um compasso de espera ainda para começar a planejar, vislumbrar essa liberdade que cada um vai ter, entendeu? Cada um vai ter de se ver diferente e, consequentemente, fazer as pessoas te verem diferente também. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam, deixem seu like e um beijo. Desejo o melhor para vocês, hoje e sempre.